Olá, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1 de dezembro de 2025, o último mês do ano. E após uma pequena reflexão, eu cheguei à conclusão que talvez esse ano seja o primeiro ano desde que a humanidade existe em que no futuro, quando as pessoas olharem para ele, ninguém vai sentir nostalgia. Ninguém vai olhar para 2025 e pensar: caramba, que saudade daquele ano! Quantas coisas maravilhosas aconteceram nele! E cara, obviamente eu estou excluindo acontecimentos pessoais da sua vida. Por exemplo, se em 2025 você teve um filho, você se casou, algum parente importante para você morreu, obviamente isso vai ficar marcado, né? Você vai ter memórias fortes sobre esse ano, mas isso é eventos pessoais. Por exemplo, nos anos 2000, todo mundo tem nostalgia dos anos 2000, todo mundo tem apreço por esses anos. Tanto que até hoje eles são muito relevantes e moldam muito da nossa cultura atual, né? Da moda, da música, de tudo. Eles estão tendo um comeback, né? Um revival, né? Uma volta absurda, né? Tanto com a estética Y2K, que eu agora esqueci, é I2K, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Mas isso é algo que acontece porque os anos 2000 foram fantásticos, né? Tipo, a música, os programas que passavam na TV, as próprias modinhas que tinham naquela época, né? Que hoje em dia não se chamam modinhas, se chamam trends, se eu não me engano. Mas era tudo mágico, né? Parecia, pelo menos, ser tudo mágico, parecia ser tudo maneiro, legal. Mas em 2025, cara, eu acho que não é bem esse o caso, porque se você for parar pra pensar, primeiro começando com as modinhas, né? Antes de partir depois pros eventos catastróficos desse ano. Cara, modinhas de 2025. Primeiro, Bobbie Goods. Bobbie Goods, se você tá assistindo esse vídeo no futuro e não sabe o que que é, Bobbie Goods é literalmente um livro de colorir. Aquele livro, tipo assim, que tem um desenho pré-pronto que você só tem que pintar. É isso. Um livro de colorir existe há não sei quantas décadas, existe há muito tempo. E até hoje eu não consigo entender por que em 2025 um livro de colorir ficou popular. Eu não entendo. Sério. Tipo assim, é um livro de colorir com uns desenhos fofinhos. Eu acho que tem as canetas específicas também para esse livro, né? Que devem ser caras também, eu não faço ideia. Mas, cara, é um livro de colorir. Sempre teve isso. Quando eu era criança, tinha isso. Acho que quando a minha mãe era criança, tinha isso já, tá ligado? E, mano, não vou falar que quando a minha avó era criança tinha, mas, cara, vocês entenderam. É simplesmente um livro de colorir, não tem nada demais nisso. Mas, enfim. Talvez isso seja porque as grandes modinhas de uns tempos pra cá, né? Desde finais ali da década de 2010, são coisas que relaxam, não coisas de ação, né? Quem aí lembra do fidget spinner, que é aquele negócio que você girava e ficava com ele assim na mão vendo ele girar. Não sei, mano. Parece que todas as coisas modinhas, né, agora são pra relaxamento, são feitas pra te deixarem menos estressado, né? Nunca é um brinquedo tipo, sei lá, um Beyblade, assim, que é um bagulho de ação pra você ver ali o bagulho dando porrada um no outro. Entendeu? Parece que é muito por esse caminho. E continuando as modinhas de 2025. Outra coisa que a gente teve foi o Labubu. Que, mano, Labubu, só esse nome já é ridículo, na minha opinião. Mas Labubu, mais uma vez, se você tá assistindo esse vídeo no futuro e não sabe o que que é, Labubu é um negocinho, é tipo um bicho de pelúcia, mais ou menos, que é bem pequenininho, talvez tenha o tamanho assim da minha mão, ou um pouco mais, um pouco menos, que é pra você colocar na sua bolsa, tipo, na sua bolsa de sair, na sua mochila. É puramente estético, puramente pra decoração. E o bichinho ele tem uma cara meio psicopática, assim, com os dentes afiados e com o olho estralando. Mas parece que o pessoal achou fofo, né? E tá aí por tudo quanto é lado. Hoje em dia já nem tanto, né? Porque as modas hoje em dia que eu falo, tipo,
Pera aí, as modas hoje em dia já não duram tanto tempo. Por exemplo, se uma coisa é famosa, vira um hit, né? 3 meses depois já ninguém lembra dela, já ninguém mais tá usando, né? Isso é inacreditável. Antigamente, tipo assim, um cantor lançava uma música, por exemplo, que batia, era um sucesso. Mano, essa música ficava o ano inteiro e até os anos seguintes sendo super popular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as músicas, mano, estouram por 3 meses no máximo e acabou. Mas é isso. Labubu é esse bichinho aí que você colocar na sua bolsa e tal. E, mano, como é de se esperar, teve Labubus sendo vendidos por milhares de dólares aí, né? Os raros, né? Tudo que vira essa tendência, né? Todo produto que vira uma tendência acaba tendo uma versão super premium, super rara, que as pessoas querem gastar o dinheiro nesse bagulho idiota. E também existe, é claro, os falsificados. Mano, quantas vezes eu passei aí na rua e vi os latinos americanos, né? Ou outros estrangeiros vendendo labubus falsificados por um preço, tipo, ridículo. E pra finalizar, a gente teve outra. Pra finalizar, vou finalizar com essas duas, que são duas comidas. O morango do amor, que, cara, morango do amor é exatamente igual a uma maçã do amor, que é a fruta caramelizada com aquele vermelho forte, né? Não sei se é carmesim, mas é um vermelho muito forte. E é isso, cara. Maçã do amor já é um doce que já existe há não sei há quantos anos, há quantas décadas eu era criança, esse bagulho já existia, minha mãe era criança, acho que esse bagulho já existia também. A única diferença é que em 2025 algum gênio, em vez de colocar uma maçã, colocou um morango e vendeu pra milhares de pessoas, todo mundo quis comprar essa porra desse morango do amor. E depois começaram a inventar outras nojeiras também, de tudo era do amor, colocaram, sei lá, piqui, caju do amor, qualquer merda aí do amor, e começaram a vender. E óbvio que também teve os morangos do amor de ouro também, né, pros ricos otários aí comprar, morango do amor sendo vendido a R$ 5.000. Caraca, mano. E eu confesso que eu nunca provei, nunca comi, não sei se é bom, não vou julgar, né. Mas eu acho que é uma coisa muito 880, eu vi pessoas adorando, vi outras pessoas detestando. Mas, enfim, outra modinha, né? E outra coisa que teve, mas isso eu acho que já vinha desde 2024, é as comidas com pistache. Que, meu Deus do céu, velho. O que aconteceu que tudo hoje em dia tem pistache? Panetone, chocolate, mano, biscoito, qualquer coisa tem pistache, mano. Eu não entendo, cara, eu não entendo. Tipo assim, pistache sempre existiu, sempre foi uma coisa muito popular aqui na Europa, principalmente em Portugal, né, que é um fruto seco. Mas no Brasil parece que pistache chegou ontem, tá ligado? Aí, mano, chegou, é uma coisa que nunca existiu na humanidade, aí os caras inventou de fazer tudo com pistache. Meu Deus, mano. Tem tudo, mano, tem tudo. Qualquer comida que você pesquisar aí, sei lá, essa comida é versão pistache, tem, mano, tem. E é vendida por um preço alto e normalmente não é boa. Pra mim, cara, a única coisa que é boa de pistache é o fruto seco, o pistache. Porque o resto, mano, pra mim não é bom. Sendo bem sincero, não é bom. Mas, tá aí, né? Foi mais uma coisa. E eu acho que, pra ser sincero, dentro dessas coisas que eu falei, dessas modinhas, talvez o pistache seja o menos ruim, seja o menos pior. Porque, cara, Labubu, Bob Goods, Morango do Amor, carteira de trabalho ninguém quer, né? Mas enfim. Agora passando para as coisas ruins, né, de 2025. Ruim, não necessariamente ruins, né, mas acontecimentos marcantes. A gente teve um novo Papa, né, o Papa Francisco faleceu, que ele possa descansar em paz. Que, pô, mano, realmente foi um choque para muita gente, cara. Eu não tinha essa noção de que o Papa Francisco era um Papa tão amado por todos, né? Mas acho que era muito porque ele defendia, né, principalmente comunidades LGBT, e ele era um padre, assim, não tão conservador, né? Que muitas vezes a gente tem medo dessa parada dos padres aí, do Vaticano, né? Que querendo ou não, é um sistema muito influente, eles serem muito conservadores, serem muito restritos, querendo ou não, isso afeta muito o mundo, né? A opinião de muita gente. Porque tem pessoas que acreditam na opinião do Papa como se fosse a opinião suprema, né? Não tem aquele pensamento crítico. Então, ter um Papa que era mais liberal era muito importante. E vamos ver agora com esse novo Papa, que eu acho que é Papa Leão ou alguma coisa, vamos ver se ele vai se sair bem, né? Ainda tem pouco tempo que ele assumiu o lugar como Papa, então não dá para julgar ainda.
Teve também, mais recentemente, o assalto ao Museu do Louvre, né? Ao roubo ao Museu do Louvre. Que, mais uma vez, eu não entendo como esse tipo de coisa acontece. Tipo assim, esses roubos grandes aí em museus, em lugares históricos. Obviamente tem algum infiltrado por dentro, porque, cara, isso é pra ser um lugar extremamente protegido. Tipo assim, tem coisas ali que são irreparáveis, que não dá pra. Tipo, são monumentos históricos, não dá pra fazer aquilo de novo, cara. Tem que ser um dos lugares com a maior segurança do mundo, tá ligado? São lugares super famosos, mas enfim. Eu não olhei depois pra ver se os caras foi pego ou não. Acho que uns dois. Acho que só uns dois que foi pego, né? Eu não vi direito. Mas enfim, outros acontecimentos foi a guerra na faixa de Gaza, ali, Palestina e Israel, que o bagulho tá tenso. Os esforços para parar a guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Que parece que, mano, aquele sempre que parece que vai começar a andar, começa a desandar de novo, começa tudo a voltar pra trás. E, mano, o Donald Trump, né, também aí assumindo o poder e querendo taxar a porra do mundo inteiro. Aquelas taxação maluca dele. Mas, né, fazer o quê? Eu vou me abster, né, não vou comentar muito sobre esse homem. E teve também a revolta da geração Z, principalmente no Nepal, que os caras literalmente cometeram um golpe de Estado contra o governo. Que, pô, cara, eu não vou falar que um golpe de Estado é maneiro, né? Porque quando isso acontece, o país está passando por uma situação crítica, mas é legal ver a geração Z se impondo, né? Tipo assim, mostrando que eles são capazes, tipo assim, não aceitando qualquer bosta que o governo queira meter por goela abaixo. E foi muito interessante os caras colocando bandeira assim de pirata do One Piece. Achei muito engraçado isso, é muito legal. Apesar, mano, que isso desencadeou uma parada muito errada que muita gente tá usando a bandeira do One Piece, né? Aquela bandeira de pirata, para coisas erradas, né? Tem muita gente que defende umas ideias tortas, umas ideias meio Alemanha, 1945, usando a bandeira do One Piece, tá ligado? E isso não é legal. Tipo assim, pessoas que usam a bandeira do One Piece pra esse tipo de coisa, claramente não assistiram ao anime, ou se assistiram, não entenderam porra nenhuma da mensagem do anime. Mas enfim, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Mas cara, 2025 assim, não é um ano que eu vou sentir muita nostalgia, pelo menos pessoalmente. Eu acho que a maioria das pessoas também não. E claro, mais uma vez, falando num contexto geral, se aconteceu algo pessoal com você, tipo, muito relevante, né? Mais uma vez, assim, algo da sua família, amigo, sei lá, óbvio que você vai se lembrar disso, mas eu acho que uma questão mundial, acho que não teve algo assim muito marcante. Diferente de, eu acredito, 2026. Que esse ano sim, porra, esse ano vai ficar marcado na história, né? Copa do Mundo e GTA 6 no mesmo ano. Meus amigos, 2026 vai ser um bom ano para estar vivo. Pelo menos eu imagino, né? Se não rolar de repente uma terceira guerra mundial e todo mundo explodir por causa de uma bomba atômica, 2026 vai ser um ano legal para estar vivo, né? Vai acontecer coisas de fato relevantes. E se você está assistindo esse vídeo depois, né? Eu espero que em 2026 Portugal tenha ganhado a Copa do Mundo, justamente para Cristiano Ronaldo conseguir terminar a carreira com esse último troféu que lhe falta, né? E que GTA 6 realmente seja o jogo que vá mudar a indústria, seja tudo aquilo que a gente está esperando há mais de uma década, né? A Rockstar nos deve isso, após gastar mais de 1 bilhão no desenvolvimento desse jogo. Inclusive, dá pra fazer outro vídeo só de GTA 6 também, hein? Porém, é isso, rapaziada. Vocês também compartilham dessa mesma opinião minha, que 2025 foi um ano meio esquecível? Comente aí e por hoje é isso. Obrigado por assistir e lembre-se, viva na noite.